Como nós falamos semana passada, nós estamos estudando a doutrina da eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. Dentro do tema eclesiologia, doutrina da igreja, a gente tem várias partes ou vários itens que podemos aprender a respeito da doutrina da igreja. Nós já aprendemos a respeito das marcas da verdadeira igreja, nós já aprendemos sobre os atributos da igreja, nós aprendemos sobre a essência da igreja, nós aprendemos sobre o governo da igreja, e hoje semana passada nós começamos uma outra série dentro da eclesiologia, falando sobre o poder da igreja. O estudo da semana passada foi um estudo introdutório sobre o poder da igreja. A igreja ela tem, de fato, poder? E qual é esse poder da igreja? Como que a gente pode exercer esse poder? Hoje nós estamos no estudo de número 2 sobre o poder da igreja, e dentro dessa temática nós vamos falar sobre potestas docendi, ou seja, o poder do ensino. Nós vamos falar sobre 3 formas de poder da igreja. Hoje nós vamos estar falando de uma das formas em que a igreja exerce o poder, que é o poder do ensino. Nunca foi tão fácil se ouvir mensagens cristãs como no século XXI. E isso devido a algumas situações. Nós tivemos avanço científico, esse avanço científico trouxe para nós algo que pode ser muito bom, que pode não é muito bom. Nós temos uma internet. Com essa internet, nós conseguimos publicar os cultos da igreja, os estudos da igreja. Além da internet, nós ainda temos televisão, nós temos rádio, e a mensagem cristã, ela espalha rapidamente. Então, nunca foi tão fácil ouvir uma mensagem cristã. Mas existe um paradoxo. Paradoxos são 2 verdades que aparentemente não se encaixam. Se, por um lado, é muito fácil ouvir mensagem cristã, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil discernir o que de fato é o ensino bíblico. É o ensino da verdade, é o ensino da palavra de Deus. É isso que nós vivemos hoje. E nesse cenário, muitos se perguntam: quem tem autoridade para ensinar na igreja? Como pode ser isso? Existe de fato um ensino que é um ensino normativo, que deve ser crido, que deve ser preservado, que deve ser transmitido? Ou cada comunidade é livre para definir a sua própria verdade e transmitir a sua própria verdade? A Escritura ela responde essa questão, ou estas questões, afirmando que a igreja ela não é uma associação fundada por causa da preferência humana. Mas a igreja, nós já vimos sobre isso, que a igreja ela é o corpo de Cristo. A igreja ela é chamada para viver sob ou debaixo do senhorio daquele que é a verdade. Lembra lá de João 14,6, Jesus falando lá para a interrogação que fizeram, não sabemos o caminho e tal. Jesus fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então a igreja ela não é fundada sobre preferências humanas. A igreja ela foi fundada por Cristo Jesus, ela é corpo de Cristo Jesus e ela é chamada para viver debaixo do senhorio de Jesus, que é a verdade encarnada. Desde o início da igreja primitiva, essa igreja ela foi instruída e chamada para viver debaixo do senhorio de Cristo, reunido e instruído pela palavra revelada de Deus. Onde a verdade ela é ensinada com fidelidade, a igreja ela tende a crescer. Onde a palavra ela é distorcida ou negligenciada, a igreja, consequentemente, ela se enfraquece. Por isso, irmãos, tratar de poder da igreja é indispensável compreender o poder do ensino. E este é o nosso estudo de hoje, o poder do ensino.
potestas docendi, à luz dessa convicção da essencialidade do ensino da palavra de Deus, nós podemos entender que Cristo concedeu à igreja autoridade para ensinar fielmente a verdade revelada. Cristo concedeu para a igreja a autoridade para ensinar com fidelidade a verdade revelada. Esse é o tema do nosso estudo dessa terça-feira. E nós vamos dividir esse estudo, então, em 4 partes. Nós vamos estar falando sobre a centralidade da palavra, nós vamos estar falando sobre o conteúdo do poder de ensino, nós vamos estar falando sobre a responsabilidade pelo ensino e nós vamos estar falando também sobre os limites do poder do ensino. Os limites, o conteúdo, a responsabilidade são as 3 divisões, mais a centralidade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então vamos começar pela centralidade da palavra. A gente observa que a igreja ela nasce não de iniciativas humanas. Hoje pode até acontecer de alguém querer organizar uma igreja, fundar a igreja por iniciativa humana, mas não. A igreja ela não surge por iniciativas humanas. A igreja ela não surge de projetos socioculturais. A igreja ela surge do agir soberano de Deus por meio da sua palavra. Desde o princípio, o povo de Deus ele é reunido, ele é formado, ele é sustentado pela a verdade divina comunicada verbalmente. Paulo afirma isso claramente para nós em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Não existe igreja onde não há fé. E aí Paulo fala, a fé ela vem como? Por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Sem palavra de Deus não existe fé. Então Paulo ele estabelece aqui, ele falando, inspirado por Deus, ele está estabelecendo uma forma inequívoca do surgimento da fé. Essa fé, ela é fruto da proclamação da verdade revelada de Deus. Onde a verdade ou a palavra é silenciada, a fé enfraquece. Onde a verdade ou a palavra ela é distorcida, a fé adoece. Se não existe a pregação, a fé enfraquece. Se existe pregação, mas essa pregação é distorcida, a fé adoece. O relato de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, mostra que a igreja primitiva, ela preservava de maneira intencional e contínua a doutrina dos apóstolos. Intencional e contínua. Diariamente estavam unânimes no templo, partindo pão nas orações e viviam nos ensinos dos apóstolos. Então, irmãos, sobre essa perspectiva, o ensino ele não pode ser tratado como um departamento da igreja, entre outros departamentos. O ensino ele não pode ser visto dessa maneira, e ele não pode ser tratado como um departamento entre outros departamentos da igreja. O ensino é a espinha dorsal da igreja. Se não existe o ensino, não existe a fé. Se o ensino é distorcido, a fé adoece. Antes de discutir conteúdo, responsáveis ou limites, como nós vamos fazer, é necessário afirmar que o ensino ele é essencial à própria existência da igreja. Uma igreja que negligencia o ensino bíblico compromete a sua fidelidade, compromete a sua unidade e compromete a sua maturidade espiritual. Ok? Como que nós podemos aplicar essa verdade da centralidade da palavra nas nossas vidas? Se a igreja ela nasce
se a igreja cresce pela palavra, então a primeira aplicação que me vem à mente é a inevitável necessidade de reordenar prioridades. A palavra, no contexto da igreja, ela precisa ser prioridade. Às vezes eu até questionava, no decorrer do meu ministério, para que ter um estudo na terça-feira, sendo que o culto mais frequentado é o culto do domingo? E o que acontece no domingo? Pregação da palavra. Para que ter estudo de terça-feira? Ou em outras igrejas, outro dia da semana? Por que século XXI a gente tem escola bíblica dominical, gente? A gente sabe que esse negócio de escola bíblica dominical foi surgir lá em 1700 com Robert Calley. Por que a gente tem que, até hoje, manter escola dominical? A gente poderia ser mais flexível? Deixar um domingo livre para a gente não ter essa atividade. O primeiro domingo, vamos deixar esse domingo para a família. Gente, o ensino é espinha dorsal. A igreja não pode abrir mão. Agora, como que nós podemos aplicar isso? E nesse estudo nós vamos estar trabalhando essas duas ordens. Pastoralmente e individualmente. Pastoralmente, essa aplicação exige compromisso dos ministros com o ministério da palavra em todas as instâncias da vida da igreja. Os ministros do evangelho, os presbíteros da igreja, precisam se preocupar com isso em todas as instâncias do ministério, no púlpito da igreja, na classe de escola dominical, no discipulado, em uma liturgia, em um aconselhamento. Os ministros precisam ter isso em mente. O ensino é prioridade. Individualmente, para cada um dos crentes, isso chama a uma postura de humildade e uma vida ensinável. Nós não crescemos espiritualmente apenas com experiências religiosas, mas nós crescemos espiritualmente pela exposição da palavra de Deus. Falado então, irmãos, sobre a centralidade, vamos agora para a segunda parte do nosso estudo. A segunda parte do nosso estudo fala a respeito do conteúdo do poder da igreja. Lembrando que nós estamos falando do poder do ensino. Nós vamos falar sobre 3 formas de poder da igreja: o poder do ensino, o poder do governo e o poder social, a ação social da igreja. Com respeito ao conteúdo do ensino, se a palavra ela é central, logicamente, obviamente, é necessário definir com clareza o conteúdo que a igreja foi chamada para ensinar. Se a palavra é central, o conteúdo desse ensino precisa ser definido com clareza. A autoridade docente da igreja, ela não é independente, ela não é genérica, mas ela possui alvos específicos que foram estabelecidos na Escritura Sagrada. Em primeiro lugar, pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, que anuncia a salvação redentora de Cristo, é o chamado dos pecadores ao arrependimento. A segunda carta de Paulo, no capítulo 4, nós já fizemos a leitura dos versículos, a segunda carta de Paulo a Timóteo.
Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 1 a 5, nós fizemos a leitura, mas no versículos 1 a 2, Paulo diz assim, lembra que o contexto é tempos difíceis. O contexto é 2 Timóteo capítulo 3, dos versículos 1 até o 9. Nesses tempos difíceis, Paulo diz para Timóteo, no capítulo 4, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Essas expressões, pregar, instar, corrigir, repreender, exortar, quer seja oportuno, quer não, tudo está ligado à pregação do Evangelho. Paulo, ele exorta Timóteo a pregar, mas Paulo é bem específico para Timóteo. Prega a palavra. Aqui nós vemos a centralidade da proclamação do Evangelho. O conteúdo do poder do ensino, então, é a palavra de Deus, a Bíblia, certo? Nós não podemos deixar de falar também do ensino doutrinário sistemático. Dentro do conteúdo do poder do ensino, nós temos a pregação do Evangelho e nós temos o ensino doutrinário sistemático. E aí, nós vemos que além da pregação inicial, a igreja ela é chamada ao ensino doutrinário, um ensino doutrinário sistemático. Atos capítulo 2, versículo 42, sugere a ideia de continuidade, de profundidade e perseverança. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O ensino cristão, ele não se limita a mensagens, a reflexões ocasionais ou coisas desse tipo, mas envolve uma instrução ordenada, gerada nas verdades da fé. Cristo salva, essa pessoa salva está inserida dentro de um contexto de um corpo. Nesse corpo existem os sacramentos. Nesse corpo existe a vida cristã. Essa vida cristã exige de cada indivíduo obedecer os mandamentos de Deus. Então, tudo isso está envolvido. Obediência a esses mandamentos de Deus acontece porque somos salvos, temos expectativas de uma vida futura. Todos esses ensinos, eles promovem estabilidade espiritual e unidade doutrinária. Então, além da pregação do Evangelho, existe o ensino doutrinário sistemático. Além da pregação do Evangelho, o ensino doutrinário sistemático, existe a refutação do erro. Abra a Bíblia em Tito, capítulo 1, versículo 9. Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo e um pastor, um ministro. Paulo fala, apegado à palavra. Quem deve ser apegado à palavra? A pessoa que deve ser apegada à palavra aqui é a liderança da igreja. Paulo está falando para Timóteo com respeito à liderança. Ele diz assim, por essa causa te deixei em Creta, para que lá em Creta você constituísse presbíteros, homens que sejam. Coloca as qualificações e encerra essas qualificações dizendo, apegado à palavra, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder também
para exortar com o reto ensino, para convencer aqueles que contradizem o reto ensino. Ou seja, refutação do erro. A palavra de Deus, o conteúdo do poder de ensino leva à pregação do evangelho, ao ensino doutrinário sistemático, à refutação do erro. Um quarto objetivo desse conteúdo é a formação ética cristã. Efésios capítulo 4, versículos 14 e versículo 15, Paulo vai falar para a igreja de Éfeso, e ele diz assim: uma pessoa, ela conhece a Jesus como Salvador. Essa pessoa recebe o ensino do Evangelho. Esse ensino do Evangelho vai para a mente da pessoa, mas não fica só na mente. Esse ensino vai para o coração. Lembra que a nossa ideia de coração, ou a ideia de coração bíblica, não é esse órgão, não é esse músculo que nós temos no peito. O coração é o homem interior, ou a nossa consciência, né? Aquela parte que nós temos que nos leva a agir. Esse ensino vai para esse coração. Quando este ensino vai para este coração, acontece o quê? Mudança de vida. Então, o ensino bíblico, o conteúdo do poder, leva à formação ética. A ética cristã, ela é baseada nisso aqui, na palavra de Deus, no ensino. O poder do ensino, com respeito ao conteúdo desse poder, seria o que a igreja ensina. A igreja, ela prega, ela refuta o erro, ela tem, ou como a igreja ensina, né? Tem um ensino doutrinário sistemático, formando o caráter, fazendo a formação ética. Aí, a gente pode, então, perguntar, com respeito a esse conteúdo do poder de ensino, ou o que a igreja ensina, o que esse ensino visa, a gente precisa fazer algumas aplicações para as nossas vidas. E aí, agora eu queria ouvir os irmãos, para eu não ficar falando sozinho. Como que nós podemos aplicar esta parte do nosso estudo na nossa vida? Falando do conteúdo do poder de ensino. O que a igreja, ou como a igreja ensina, o que ela ensina e como ensina. Pregação do evangelho, ensino doutrinário sistemático, refutação do erro e formação ética cristã. Como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Senão o ensino fica só, o nosso estudo fica só na mente. Ele não vai para a prática. Como que nós podemos aplicar na nossa vida? Eu vou chegar bem perto para o som sair, tá? A teoria deveria ser natural da seguinte forma: você alimenta da palavra, e alimenta da palavra, aprende a palavra, entendeu? E você vai gerar fruto, você vai sair para falar dessa palavra, ou através de testemunho, através da pregação, através de alguma a vida que você do dia a dia. Entendo. Tá. Então, em cima dessa palavra aqui do presbítero Cícero, já te dou a palavra, Oswaldo. Em cima dessa palavra do presbítero Cícero, vamos fazer duas aplicações. Uma para a igreja, individualmente, e outra para os ministros, os presbíteros da igreja. Lembra que nós falamos sobre os oficiais da igreja? Nós falamos sobre presbíteros docentes e presbíteros regentes. Todos são pastores, só que alguns pastores parciais, outros de tempo dedicado completamente a isso. Tá joia? Então nós vamos fazer duas aplicações, uma para a igreja e outra para os oficiais. Agora o Oswaldo vai pedir a palavra. O Emerson, você tem microfone aí para o Oswaldo? Pega? Então vai lá, Oswaldo. Imagina a felicidade de mulher que ajuda a levar o nome dos personagens. Me ajuda a felicidade daquele orgulho.
ia lendo a Bíblia, né? E entendi o que isso. Aham. Aí, de repente, teve alguém ali que tinha essa instrução. Boa. Chegou aí, é assim, assim, assim. Aham. Aí eu não sabia dele, eu falo, que eu não palavra, não entendi. Ok. A Bíblia não fala o nome dele, né? Só fala o eunuco de Candace. Mas não fala o nome dele. Uma boa lembrança aqui. Aquele eunuco que Filipe chega para ele e fala: Você está entendendo o que você está lendo? Aí ele responde, Filipe, com uma outra pergunta: Como que eu posso entender se ninguém falar, não me explica aqui? Aí Filipe explica. Ele estava lendo o profeta Isaías. Filipe explica, ele crê em Jesus. E aí pergunta para Filipe: Tá aí, estamos na beira do rio, o que me impede de ser batizado? Filipe desce com ele ali, batiza ele. E aí Filipe é arrebatado e mandado para Azoto, para outra região, que continua lá pregando o evangelho. Boa, mais alguém? Como que nós podemos aplicar isso, colocar isso de forma prática, assim? Olha, por causa disso, do conteúdo, do ensino, do poder do ensino, nós precisamos fazer isso. Ou o pastor tem que fazer assim. A igreja, eu preciso fazer assim. Você já fala. O que ia falar? Hã? Nos nossos dias, nós temos que enfrentar a questão da fidelidade da palavra. A palavra sendo empregada com fidelidade. Certo. Sem o achômetro, Aham. e começa a ler a palavra, foge da palavra, passeia longe e volta na palavra com um texto que não tenha nada a ver. Então, essa tem sido a dificuldade do nosso tempo. Né? Temos pastores, homens de Deus fiéis à palavra? Temos, entendeu? Mas nós precisamos de estar muito preparados, muito bem preparados, porque o que vem de lobos vorazes, que conhece de leitura da palavra, de capa a capa, porém, vive da prática pessoal. Entendeu? Ok, aí seria então com respeito aos pregadores. E com respeito à igreja, como indivíduos. Um indivíduo não é igreja, tá, irmãos? Mas quando tem vários indivíduos, aí existe a igreja. Um indivíduo é uma pequena parte da igreja. Quando nós reunimos, aí somos a igreja. Nós recebemos a semente. Certo. Vou dar um exemplo claro. Nós recebemos a semente. Qual que é o papel da igreja? O papel da igreja é sair semeando. Entendeu? Ok. E aí, cabe, a colheita não cabe a quem está semeando. Né? A colheita cabe ao próprio Deus da seara. Às vezes Deus concede a graça do semeador ainda colher. Às vezes ele concede. Mas às vezes ele planta, aí vem o outro, vai regar, aí aquele que está regando pensa, agora eu pego. Ele vai para outro lugar, daí vem o outro que não plantou e que não regou e que vai colher. Está lá em 1 Coríntios sobre isso. Então, a gente precisa reconhecer que o conteúdo do ensino envolve evangelho, doutrina, refutação ao erro e ética cristã. Então, a igreja ela é chamada para buscar equilíbrio e integralidade. A igreja ela não pode apenas evangelizar. Aliás, isso durante um período da história da IPB, dando aula lá de história da IPB, a gente vê sobre isso. A igreja presbiteriana, durante um tempo, ela se preocupou em pregar. Muito bem. O que acontece com uma pessoa que prega, ouve o evangelho e crê em Jesus Cristo como Salvador? Essa pessoa vai ser salva. Beleza. Mas uma vez que essa pessoa é salva, ela precisa o quê? Ela precisa crescer. Então, para ela crescer, precisa alguém pegar uma mamadeirinha, colocar o leitinho na mamadeira, colocar na boca, segurar aquela criança pelo braço, caminhar para lá, caminhar para cá. Precisa, de vez em quando,
uma disciplina, ou não coloca o dedo da tomada que vai levar choque, daí você vai fazer a disciplina, e assim sucessivamente, até o momento que aquela criança vai desenvolvendo e ela não vai poder mais tomar leite. Ela vai comer um arroz, um feijão, uma picanha. Quando criancinha não come a picanha, não tem dente. Mas quando fica adulto vai comer a picanha, aquele churrasco, porque ela cresceu. É a mesma coisa, irmãos. A igreja, ela precisa pensar que ela não apenas evangeliza, mas ensina a doutrina, produz crentes maduros. Uma igreja que não doutrina, um grupo de crentes que não pregam a verdadeira doutrina, produz crentes imaturos. Uma igreja que evangeliza, prega a doutrina, mas não vive a ética cristã, está errado. Forma crentes ortodoxos e incoerentes. Somos o dono da verdade, mas somos uma porcaria na prática. O ensino ele tem que gerar transformação de vida. Então, a aplicação prática para isso é muito claro. Precisamos cultivar um ensino que alcance a mente, mas chegue ao coração e que muda a vida. Para isso é necessário planejamento, para isso é necessário intencionalidade, se eu faço isso intencionalmente. Para isso precisa existir perseverança. Ensino sistemático ele não acontece por acaso, mas por compromisso consciente, ok? A igreja ela precisa pensar isso, o ensino consciente. Mas os membros da igreja, eles são chamados também à responsabilidade pessoal. Não basta a igreja querer que o pastor seja aquele pastor que prega bem, que o visitante pode chegar, mas como que aquele pastor prega bem? Não! A igreja não pode se limitar a isso, ela é chamada a ter uma responsabilidade pessoal. Não basta consumir mensagens agradáveis, é necessário buscar a verdade completa, ainda que essa verdade completa ela gere confronto na vida das pessoas. É isso que esse ensino passa para nós, essa parte do nosso estudo passa para nós de forma prática. Então nós já vimos, primeiro, a centralidade da palavra. Nós já vimos o conteúdo do poder do ensino, que é a pregação, o ensino doutrinário, a refutação do erro e a formação ética cristã. Agora nós vamos para a terceira parte, os responsáveis pelo ensino. Quem ensina? Irmãos, a autoridade de ensinar na igreja, ela não é exercida de maneira indistinta ou vamos dizer, caótica. Cristo é a cabeça ou cabeça da igreja. Cristo instituiu responsáveis específicos para esses ministérios. Vamos lá para Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim, ele mesmo concedeu, está falando de Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento do corpo, né, dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, o cabeça da igreja, aquele que comprou a igreja com seu sangue, ele instituiu ministros, que aqui é chamado de pastores e mestres. Pastores e mestres são chamados para se dedicarem de modo especial ao ministério da palavra. Pastores e mestres, eles não têm o ensino como opcional, mas pastores e mestres, eles têm o ensino como parte essencial da vocação.
O pastor tem como parte essencial da vocação, o mestre tem como parte essencial da vocação o ensino. São responsáveis por transmitir fielmente a doutrina apostólica. Mas a Bíblia não fala só de pastores e mestres. A Bíblia fala, vamos lá, Tito capítulo 1, versículo 9, já foi lido, mas vamos reler esse texto. Tito 1, 9. Vamos lá? Tito, capítulo 1, versículo 9. Agora leia o versículo 5. Versículo 5. Muito bem. Paulo fala assim, eu te deixei em Creta para você constituir presbíteros nas igrejas, homens que sejam apegados à palavra, homens que ensinam. Aí a gente volta um pouquinho, 1 Timóteo, agora é 1 Timóteo mesmo, viu, tá? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Eita, quem quer ser presbítero almeja uma excelente obra. Aí, Paulo começa a falar. É necessário, porém, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como vai governar a igreja? Não soube governar a casa, não tem como governar a igreja de Deus. E aí ele vai. Não pode ser neófito, novo na fé, para não se soberbecer e não incorrer na condenação do diabo. Os presbíteros, lembra que eu falei já para vocês que presbítero não é meio pastor? Presbítero é um pastor completo, mas que não se dedica ao ministério da pregação da palavra de tempo integral. Presbítero é alguém que deve cuidar das ovelhas, igual o pastor, aquele que exerce a docência, também precisa cuidar da igreja. Só que o pastor, que é o presbítero, que na constituição da nossa igreja é chamado de docente, aquele que se esmera no ensino, ele fica, via de regra, o tempo todo voltado para aquela comunidade. A menos que a comunidade não tenha como lhe dar o sustento, aí ele vai procurar um outro trabalho para ter o sustento, para ele poder se dedicar àquele trabalho, que ele tem que sobreviver. Ele tem que cuidar da sua família, porque senão é pior do que os incrédulos. A Bíblia diz isso. O presbítero, ele atua como guardião da doutrina. Paulo deixa isso muito claro em Tito capítulo 1 e 1 Timóteo capítulo 3. Eles zelam para que o ensino da igreja permaneça fiel. Então nós temos aqui pastores, mestres, nós temos presbíteros, mas nós, além disso, temos outras pessoas. Atos 2,42 fala de quem? Atos 2,42 fala da igreja. Como que vivia a igreja? Na comunhão, no partir do pão, nas orações. O que mais? Está faltando. Está faltando, inclusive, o do ensino de hoje. Na doutrina dos apóstolos. Como que a igreja vivia na doutrina dos apóstolos? Ouvia o apóstolo pregando. Não, mas isso mesmo. Beleza. Essa é a doutrina bíblica. Não.
Eles ouviam, aquilo gerava mudança e eles produziam frutos. Eles viviam o ensinamento. A igreja ela é uma comunidade que aprende, mas é uma igreja que é uma comunidade que, além de aprender, ela participa do processo. Atos 2:42 mostra toda a comunidade perseverando na doutrina. Alguém vai falar em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. De minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e capitões para instruir a outros. Timóteo, você me viu fazendo, você ouviu da minha parte, agora você vai transmitir para outros, esses outros vão fazer o quê? Instruir os outros. Percebe a cadeia? Então, quem ensina? Pastor ensina, os mestres ensinam, os presbíteros ensinam, mas a igreja precisa ensinar. Uma igreja que não ensina como um todo, ela está deixando de lado o poder. Você já orou assim? Ô Senhor, manda poder sobre nós. Você já orou assim? Direto eu faço essa oração. Senhor, manda o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Este estudo de hoje mostra que o poder ele está na forma de palavra, ensino. Muito bem, vamos para a quarta e última parte do nosso estudo, que nosso tempo já está chegando ao final. Temos só 6 minutos. Qual é o limite do poder? Quarta parte do nosso estudo. Qual é o limite do poder? Deus dá esse poder para a igreja, e a igreja agora, ela tem uma autoridade legítima de Deus. Mas esse poder que Deus deu à igreja, ele impõe também limites claramente definidas. O poder ele não é absoluto. Você lembra de um desenho que passava, não sei se passa até hoje? Era o Capitão Planeta. Você lembra dele? Ele falava assim: o poder é de vocês. Assim que falava o Capitão Planeta. Era terra, ar, fogo, tinha mais um, era 4, né? Os 4 elementos, eram os 4. Eu só lembro terra, fogo, ar. Terra, água, fogo e ar. Isso. Esse é o cara. Aí cada um desses elementos juntavam, formava o Capitão Planeta. Aí quando ele sumia, ele falava assim: o poder é de vocês. Não é igual esse Capitão Planeta, mas Deus, a segunda pessoa da Trindade, falou assim: o poder é de vocês. Aonde, pastor? Atos 1:8. Recebereis poder a descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis minha testemunha tanto de Jerusalém como Judéia e Samaria até os confins da terra. Lá, o Mateus 28, versículo 2. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nessa autoridade que me foi dada, eu estou dizendo para vocês: ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Jesus está falando assim: eu dou para vocês poder, eu dou para vocês autoridade. Tá, joia? São duas coisas um pouquinho diferentes, mas se confundem. Poder e autoridade. Autoridade para fazer e o poder para realizar. Beleza. Então agora que eu tenho isso, estou tranquilo. Ninguém me segura. Esse poder, a Bíblia nos ensina que ele deve ser exercido em submissão total às Escrituras. O poder do ensino, ele tem como limite a submissão total às Escrituras. A igreja, ela tem o poder enquanto ela permanece fiel. Saiu das Escrituras, é como se existisse opa, você perdeu o poder.
Nós só exercemos esse poder enquanto estamos submissos às Escrituras. Qual é o limite? Primeiro, limite, submissão total às Escrituras. Qual é o limite? Segundo, rejeição às novas revelações. Que isso, pastor? Onde você está tirando isso? Estou tirando em Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, que diz assim: ainda que um anjo do céu desça e pregue um outro evangelho que vai além daquele que eu vos tenho ordenado. Quando Paulo fala além do que eu tenho ordenado, ele está falando de inspiração. Pode vir um anjo, pregou além, seja anátema. O que é isso? Rejeição às novas revelações. Quando eu falo novas, eu estou me referindo a revelações fora da revelação especial de Deus, que é a Bíblia Sagrada. O papel da igreja não é acrescentar. O papel da igreja é explicar e aplicar. Novas doutrinas. Quando eu falo novas, doutrinas que não estão aqui dentro. Revelações. Autoridades paralelas comprometem a suficiência das Escrituras. Terceiro limite, discernimento comunitário. Atos capítulo 17, versículo 11. Adeilza. Ai, meu Deus do céu. Você. Adeilza. Adeilza. Atos 17, versículo 11. Irmãs, eu sei quem é quem, tá? Mas às vezes eu faço confusão com os nomes de Adeilza e Deilza. Eu sei muito bem quem é, mas só o nome. Atos 17, 11. Esse mesmo, esses de Bereia. Pois receberam a palavra com toda a vez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Gente, o que esse texto está dizendo? Deus fala assim, ó. Paulo pregou em Tessalônica. Paulo é apóstolo, tá, gente? A igreja vivia na doutrina dos apóstolos. Paulo pregou em Tessalônica. Paulo sai e prega em Bereia. Lucas vem e registra. Os de Bereia eram mais... Qual foi o termo? Mais nobres do que os de Tessalônica. Porque Paulo estava pregando, eles não ficavam assim, o apóstolo está falando. Você já viu? Tem gente que faz, o apóstolo falou. Não importa se é Paulo. Paulo está falando, tá, vamos confirmar. O que o Antigo Testamento está falando sobre isso que Paulo está falando aqui? Rapaz, é isso mesmo. Não importa se é o Paulo. O pastor Moacir falou, cala a boca e faz. Não. Vamos lá. O pastor Moacir está falando, está condizendo com o que está escrito? Se não está dizendo com o que está escrito, pau na mulher dele, ué. A autoridade dele existe. Precisa ser respeitada. Enquanto essa autoridade estiver debaixo da palavra. Se o pastor Moacir saiu da palavra, ele perde a autoridade. Porque o poder está submisso à palavra. Ok? Então, com respeito aos limites do poder, submissão total às Escrituras, rejeição a novas revelações, discernimento comunitário. A igreja não pode engolir tudo, ela tem que conferir com a palavra de Deus. Concluindo, queridos, ao estudar o poder do ensino, nós compreendemos que a autoridade ou o poder da igreja não resiste em si mesmo, mas na pessoa de Jesus Cristo, que governa o seu povo por meio da sua palavra. Ele concedeu para a igreja
pessoas com responsabilidade santa de ensinar fielmente as verdades. Pastores, mestres, presbíteros e os próprios crentes que recebem esse ensinamento. Vimos que esse poder é essencial, pois a igreja ela só vive pela palavra. Esse conteúdo precisa ser planejado a sua administração, precisa ser transmitido por pessoas responsáveis, mas ele está limitado também pela fidelidade. Diante disso, nós como igreja, todos nós fomos chamados para exercer esse poder. Amém?